Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais uma videoaula, né, o tutorial do SolidWorks. Nessa videoaula nós estaremos aqui fazendo essa peça, desenhando ela, esboçando e tornando sólido. Eu já fiz aqui um modelo, né, nessa nossa videoaula nós aprenderemos a definir aqui o material, assim também como aprenderemos a adicionar cores. Ok? Cores ao nosso sólido. Muito bem. Vamos começar aqui em novo. Nova peça. Vamos lá. Essa peça aqui, o plano de esboço que melhor se enquadra para que a gente possa estar começando é esse daqui, é o superior. Para a gente estar começando a fazer esse retângulo aqui, ok? Então vamos lá, plano superior. Tornar ele normal à vista. Vamos abrir aqui o esboço então. Então vamos lá, clicamos aqui na ferramenta de retângulo, vamos usar esse daqui, retângulo central, onde a nossa origem ficará no meio do retângulo certinho. Vamos adicionar as medidas já. 100 de largura por 150 de comprimento, vamos lá. Por 150, muito bem. Nós também estaremos fazendo aqui na origem na verdade dois, ok? Dois diâmetros, o externo com 65 e o interno com 30, ok? Eu vou estar explicando isso. O diâmetro de 65 é esse diâmetro aqui, ó. Ok? E o de 30 é o interno aqui, ó, que será um furo passante. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o ressalto, né? Só que aqui, ó, vocês podem notar, a gente tem mais de uma, como eu posso dizer, mais de uma geometria, de uma figura nesse plano. Então o que nós faremos? Nós usaremos o contorno selecionado, que é essa opção aqui. Nós utilizando esse contorno selecionado, nós podemos tornar sólido tudo isso daqui, ó. Eu vou adicionar aqui e tornei sólido. O comprimento dela é 10, deixa eu só confirmar. Exatamente, é 10. E daremos aqui um OK. Agora nós tornaremos sólido esse corpo aqui de 65. Ok? Então vamos lá. Novamente a gente clica em ressalto, base extrudado. Nesse caso, a gente vai usar o mesmo esboço que a gente utilizou no posterior. A gente clica lá e utiliza o mesmo recurso, ok? A gente vai clicar aqui, esse e nesse, ok? O comprimento dele vai ser de 150 a partir da base lá, ó, 150. Muito bem. Ok. Agora nós faremos o corte extrudado. Muito bem. Com os contornos selecionados. Utilizaremos aqui essa aresta, inverteremos aqui o lado para cortar nessa opção. É isso mesmo? Não, é aqui na direção, ok? E na condição final aqui nós colocaremos como passante, ok? Furo passante. Então, ó, usamos só um esboço para fazer tudo isso,
Já ganhamos tempo, não é verdade? Então, muito bem. Tornaremos normal a vista aqui. E agora o que, que nós faremos é esse rasgo aqui, ok? Esse rasgo aqui. Para esse rasgo nós utilizaremos aqui como plano o plano frontal. Se vocês observarem aqui, ó, o nosso plano frontal ele está exatamente no centro da peça. Isso porque nós no ressalto base lá embaixo lá, na base da peça nós colocamos como a origem central, né, que era o retângulo central. Muito bem, vamos tornar normal à vista. Vamos abrir um sketch aqui. Para esse rasgo nós utilizaremos essa ferramenta aqui, ó, a ranhura reta, ok? Então, como eu tinha falado, a gente usará essa ferramenta, ok? Então vamos lá, a gente coloca ela aqui, clica aqui embaixo e arrasta para o lado para definir a largura, ok? Podem notar que lá no desenho ela é centralizada, ok? Com uma largura de 20. Como que a gente vai centralizar ela? Muito simples. A gente clica aqui nessa linha de construção, clica na linha de construção, segura Ctrl e clica aqui na origem, ok? Aí nós coloca aqui como coincidente, beleza. Agora nós definiremos as medidas. Essa aqui é uma largura de 20. Se a largura dela é 20, obviamente o raio aqui já vai ser 10. Ele vai dar um alarme se você colocar essa medida, mas eu só coloquei só para exemplificar, ok? O comprimento dela total do início do raio lá em cima até embaixo é 60. Para a gente poder pegar essa medida, a gente vai ter que apertar o Shift. Com o Shift pressionado, clica lá embaixo também, ok? Colocaremos 60. Muito bem. Vamos clicar fora aqui para poder pegar esse último raio aqui, que é daqui com o Shift pressionado até aqui, ok? Muito bem. Aqui tem 20 milímetros. Só vamos arrastar aqui para ficar bonitinho. Muito bem. O esboço já está totalmente definido. Então vamos sair e ir em corte extrudado. Eu vou mostrar uma coisa aqui interessante. Como eu falei para vocês, o esboço ele está no meio da peça, né? Na origem. Então, para a gente poder cortar para os dois lados aqui na condição passante, nós teremos que adicionar a direção 2, também passante. Tá vendo? Ele corta para um lado e vem e corta para o outro. Damos um OK. Tá pronto o nosso rasgo, certo? Então, legal. Agora nós faremos aqui, ó, esse outro corte aqui, ok? Com o diâmetro de 55. Muito bem. Vamos abrir também no plano frontal novamente. Um outro esboço. Vamos fazer um corte de seção aqui, para ficar mais fácil a visualização, né? Nesse caso aqui, a gente vai precisar exibir aqui um eixo temporário. Vocês vão entender o porquê. Então vamos aqui fazer um retângulo. Esse retângulo aqui ele tem uma largura de 10, um comprimento de 30. Ele é localizado em relação a essa face aqui com 8 milímetros, ok? Vamos lá para o desenho. 30 de comprimento, 8 de comprimento também em relação à face. Ok. Nós precisaremos fazer umas contas aqui, é coisas bem simples mesmo, só para demonstração mesmo. O que nós temos aqui? Temos o diâmetro externo, que é 65, e temos esse diâmetro aqui do rebaixo, que é 55. Dará aí uma diferença de 10 milímetros, ok? Quando a gente fala em raio,
que é o que vai acontecer aqui, a gente sempre vai precisar dividir por 2. Isso significa que você deve adicionar aqui um corte que irá tirar material 5 milímetros desse lado e 5 milímetros do outro lado, ok? Então vamos lá. Como aqui tem 10, aqui tem 5. A metade vai ser 5, ok? Então vamos lá. Aqui nós teremos o diâmetro de 15 dividido por 2 menos 5, ok? Não me perdoem, fiz errado. É 65 dividido por 2 menos 5, ok? Espero que tenha ficado claro. É uma conta simples, né? A minha intenção, qual que é a minha intenção nesse caso? É fazer com que esse retângulo fique 5 milímetros para fora e 5 milímetros para dentro. Muito simples, ok? Muito bem. Agora aqui nós usaremos essa ferramenta aqui, ó, corte por revolução. Essa ferramenta, ela nos pede um eixo para que seja revolucionado o que a gente deseja cortar, que é esse esboço aqui. Muito bem. Então, o que nós usaremos nesse eixo? Essa linha aqui do eixo temporário. Muito bem. Damos um OK, ele cortou. Sairemos aqui da vista de seção. Tá aí. Vamos só avaliar aqui com a medida para ver se está realmente certinho. Olha lá. Diâmetro de 55 milímetros, está certo. Novamente nós faremos aqui a mesma coisa. Mas só que aqui vai ser interno, ok? Vai ser isso aqui, ó. Essa parte aqui. Vamos dar um zoom. Essa parte aqui, ok? Então vamos lá. Vamos abrir um esboço, plano frontal. Muito bem, vamos selecionar aqui as ferramentas de retângulo. Nós faremos três retângulos aqui. Eu vou fazer eles com medida diferente porque eu quero explicar uma coisa aqui muito bacana. Eu já falei sobre isso no outro vídeo, mas eu vou falar um pouquinho mais. Quando a gente tem uma peça que a gente vai fazer esses cortes que envolvem muito, assim, mais do que como eu posso dizer, mais do que um retângulo. Eu vou falar da maneira mais simples. Mais do que nem aqui, nós usaremos 3 retângulos, ok? Vamos supor que posteriormente eu tenha que mudar a medida de um desses retângulos e todos terão a intenção de projeto, isso, né? Vamos supor que nós tenhamos que mudar a medida desses retângulos. O que vai acontecer? Eu vou ter que ficar mudando de um em um? Não. O SolidWorks ele facilita a nossa vida por causa disso. Por quê? Através das relações. O que nós faremos aqui? Vamos clicar nessas linhas, ok? E deixá-las aqui igual. Opa, não, perdão. Vamos clicar nas linhas, segurar o Ctrl e torná-las igual, ok? Notem que elas já estão, ó, na mesma medida. Essas medidas aqui nós faremos a mesma coisa. Deixaremos igual, ok? Então vamos lá. Colocaremos aqui também uma linha de centro que vai pegar aqui o meio de cada uma das peças. Daremos um ESC, colocaremos uma outra que ligue aqui esse com esse. Então o que nós faremos? Nós deixaremos essas duas linhas aqui com a mesma relação de igualdade. Muito bem.
essa linha aqui ela já está certa, está vertical. Eu vou adicionar uma relação de verticalidade nessa aqui também. Ok, agora nós colocaremos as medidas, que vai ser 5. Todas já ficaram com a medida 5, tá vendo? Opa, perdão. Perdão. Muito bem. Aqui nós colocaremos 5 também. Então tá tudo certo aqui, ok? Agora nós só precisamos colocar uma outra relação. Opa. Daqui até aqui como colinear. Poderíamos colocar essa aqui horizontal mesmo. Opa, pera aí, eu fiz alguma coisa errada, me perdoem. Não deu certo. Colocaremos a medida mesmo. Eu achei que poderia dar certo, mas acabou não dando. Essa medida aqui, ó, ela será de 38. Por que ela será de 38? Porque eu estava dando uma olhada aqui, ela não tem medida de localização aqui. Ok? Então, mas o que eu percebi que elas estavam paralelas aqui, ó. Colineares, quer dizer? Então eu entendi que elas têm a mesma medida. Então eu coloquei, isso não é relevante. Ok? Então vamos aqui, ó, novamente a gente vai colocar uma medida daqui até o centro. E faremos a conta lá novamente, que é o diâmetro interno de 30 dividido por 2 mais 5, que a gente vai empurrar a peça nessa direção. Não, estou falando besteira. É 30 dividido por 2 apenas. Porque aquela conta lá, ela daria certa se eu tivesse colocado aqui no meio. Muito bem, diferente. Então esse esboço aqui também já está totalmente definido. Sairemos desse esboço e faremos aqui um corte por revolução novamente. Usaremos aqui o nosso eixo temporário. Muito bom, fecharemos aqui a linha, nossa vista de seção, e vamos avaliar para ver se a medida está certa mesmo com o que nós queremos. Diâmetro de 40, ok? Vamos ver se é isso mesmo. Exatamente, diâmetro de 40. Então estamos perto de finalizar a nossa peça, né? Vamos tirar aqui o eixo temporário. Agora o que a gente vai fazer? Faremos aqui embaixo um outro esboço, ok? Que será o desse diâmetro aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse diâmetro de 45. Rapidinho faremos. Vamos abrir aqui. 45. Ok, sairemos do esboço. Faremos lá um corte extrudado na condição cega mesmo, com a medida de comprimento de 100. Muito bem. Agora nós faremos essa parte aqui, ok, do apoio, né? Nervura. A gente vai usar uma ferramenta de nervura. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo plano direito. Nesse caso eu vou usar a linha
farei exatamente isso aqui, ó. Muita atenção com as coincidências, ok? Tem que estar sempre coincidente. Muito bem, tornei coincidente aqui. O que eu vou fazer? Eu farei uma linha de centro. Essa linha de centro vai ser útil, porque eu desejo espelhar a entidade, ok? Eu fiz esse desenho aqui desse esboço e eu desejo espelhar ele para esse lado, ok? Então, espelhando as entidades, aqui é entidades a espelhar, você seleciona todos, ok? Espelhar em relação à linha de centro, está no meio da peça, então ele vai espelhar certinho para o outro lado, ó lá, ok? Damos um ok, está finalizado o nosso esboço. Está totalmente definido. Sairemos e daremos aqui um ressalto base extrudado. Devemos habilitar mesclar resultados. Colocaremos aqui um plano médio, porque ele tem que ir do centro aqui, ok? A largura dele é 8. Está no desenho lá, eu vou mostrar. A largura é de 8 para os 4. Muito bem, damos um ok aqui, está terminado. Agora essa outra aqui, os outros dois apoios que faltam, eu usarei uma ferramenta diferente aqui, que é a ferramenta de nervura. Eu vou mostrar para vocês. Coloca coincidente aqui, um ESC, colocando a medida, daqui até aqui é 40 milímetros. Vamos mostrar no desenho, ok? Ó, 40 milímetros. Muito bem. Vamos sair do esboço. Nesse caso a gente não vai espelhar, porque eu não consegui espelhar essa função, ok? Da nervura, ela dá errado por algum motivo, eu não sei explicar. Eu tentei pesquisar na internet também, não achei nada a esse respeito. Então, muito bem. Aqui, ó, nós temos a opção aqui da espessura, ok? Espessura de 8. Temos aqui a direção da extrusão. Olha lá, ó. Ele muda a direção. Nesse caso a gente quer criar material para baixo. Temos que estar atento a essa flechinha aqui, onde que ela está indicando. Aqui é a condição errada, porque ela está vindo para cima, então nós queremos colocar material para baixo, ok. Damos um ok. Opa, vamos ver aqui o que houve de errado. Só um minutinho. Era para estar tudo ok. Seleciona o corpo ao qual deseja criar o recurso nervura. Opa, será que é isso? Ah, sim. É que eu fiz uma outra vez e não precisei fazer isso, mas tudo bem, né? Plano frontal. Nós faremos a mesma coisa aqui do outro lado, ok? Muito bem, medida de 40. Sairemos do esboço, nervura, inverter a direção, ok. Muito bem. Nossa peça está finalizada, ok? Mas aqui vamos colocar alguns detalhes aqui para ficar um pouco mais bacana. Vamos adicionar aqui um filete de 5 milímetros, ok? Nessa parte. Nessa parte. Daremos um ok. Colocaremos um outro filete aqui com 10 milímetros. Aqui. 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 E aqui. E um ok. Colocaremos chanfros
de 1 mm mesmo. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Muito bem. Vamos colocar de 2 mm, vai. Opa. Ok. Muito bem, a nossa peça está finalizada. Vamos aqui definir o material, né? Editar o tipo de material. Nós usaremos aço 1020, né? Aplicar, fechar. Aí você pode notar aqui que a nossa peça ela já mudou a cor, né? Obviamente mudou muitas coisas nela, o peso, bastante coisa. Então vamos aqui aplicar uma cor nela. Vamos aqui em aparência, em body, né, que é corpo. Vamos deixar nossa peça igual a outra. Colocaremos um vermelho, aqui tem mais algumas opções. Colocaremos o brilhante. Ok, não, esse vermelho aqui ficou meio... Vou colocar um outro tipo, mais escuro um pouco. Então aqui, ó, essa parte que não pintou é só selecionar. E essa parte aqui também. Pronto. Aí, ó, essa parte aqui do chanfro, você clica com o direito, coloca em aparências e só em chanfro. Nós colocaremos aqui uma cor, colocaremos um amarelo, vai ficar bonito. E aqui também filete também, aparências, filete apenas. Colocamos aqui uma cor também, amarelo. Nesses filetes de baixo aqui eu também vou pôr uma corzinha. Branco. Branco não. Por colocar amarelo também, para não ficar muito colorida. Pronto, pessoal, a nossa peça aí está terminada, ok? Era exatamente o que a gente queria fazer. Vocês me perdoem, eu tive um pouco de... Em algumas partes aqui realmente eu me enrosquei um pouco, mas tudo bem. Ao vivo a coisa é diferente, não é verdade? Então é isso, pessoal. Espero que seja útil para vocês esses vídeos. Espero que vocês gostem, ok? Treinem bastante também. Qualquer coisa deixa um recado pra gente aí. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos.